Pergunte-se com sinceridade: quem é que realmente comanda a sua vida? Hoje, a voz firme e doce de Maíse Braga nos convida a encarar uma das perguntas mais profundas da existência espiritual: quantos senhores você tem servido sem perceber? Vivemos correndo, divididos, distraídos, anestesiados. E quando percebemos, entregamos nossa alma ao medo, à vaidade, à pressa, ao orgulho. Esquecemos do essencial. Esquecemos de Jesus. Mas chega um momento em que a vida cobra. Cobra atitude, cobra presença, cobra fé verdadeira. E é nesse ponto de virada que a mensagem desta palestra entra como um chamado urgente. Maíse nos lembra que a doutrina espírita não é consolo barato, é um mapa de transformação profunda. E que ninguém pode servir a dois senhores: ou nos entregamos de corpo e alma ao Cristo, ou continuaremos perdidos, ainda que dentro de um centro espírita. Então, se você sente que está na hora de acordar, se você está buscando um sentido real em meio às dores, fica comigo até o fim. Essa mensagem pode ser exatamente o que sua alma está pedindo em silêncio. Comente aqui embaixo: você sente que está vivendo com um só Senhor? Amigos, sou Maíse, sou sim do Meyer, da Rua Dias da Cruz. E como dizia o ator Paulo Gustavo, quem é do Meyer não bobeia. Eu nasci, na verdade, no Hospital do Exército, no HCE, que está aí até hoje, mas foi na Rua Dias da Cruz que meu pai e minha mãe me receberam. E quando eu tinha 7 anos, meu pai foi transferido para Brasília e nunca mais voltamos. Todo ano vínhamos de férias para o Rio de Janeiro. Eu tenho tios bem idosos que moram até hoje aqui. Mas meu pai começou a perceber que o Rio de Janeiro, de que ele sentia saudade, não existia mais. E foi aí que, mais velho, ele não queria mais vir. E não veio realmente. Ele morreu há 24 anos e sempre guardou na lembrança aquele Rio de Janeiro que era tão fácil de se viver. Porque as pessoas se conheciam, os vizinhos se cumprimentavam, quando faltava água e luz, eu e minha irmã pequenas, minha mãe subia 4 andares carregando balde de água, porque o síndico desligava desligava o elevador. E, quando a luz voltava, ele esquecia de religar. E lá ia ela. E outro dia, aos 89 anos, ela disse para mim: que saudade de eu subindo aquela escada, aqueles 4 andares com vocês duas. Falei: mamãe, não é saudade da situação, não. É saudade dos seus 24 anos. E é a pura verdade, porque nós precisamos, sim, estar sempre antenados com nossa vida para lembrar que, embora o corpo nos dê trabalho, ele é simplesmente um estágio que pode durar até 100 anos, mas vai deixar de existir. E nossa alma eterna vai, com certeza, contar no mundo espiritual o que foi que nós fizemos do coração dos outros. Aí é que está. O coração do outro é que vai contar a nossa história. E percebo, porque estou nessa há muitos e muitos anos, que nós espíritas estamos com alguma dificuldade de perceber que precisamos estudar mais, conhecer mais, nos dedicar mais. Eu frequento a casa tal. Que ótimo! Já buscou trabalho na casa que você frequenta? Eu tenho tantas complicações. E eu conheci muita gente, porque eu comecei a fazer palestra aos 16 anos. Eu conheci muita gente que dizia: Maíse, agora meus filhos são pequenos, agora meus filhos são adolescentes, agora eu estou tendo dificuldade no meu emprego, agora meus filhos estão se casando, agora meus netos nasceram. Tudo assim. Até que a morte chegou e a pessoa simplesmente não fez nada. Uma vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel, o seu mentor: me diga uma frase que o senhor considere a mais dolorosa, a mais difícil de dizer na Terra. Ele respondeu: amanhã serei bom.
porque nós não sabemos se o nosso amanhã é neste corpo ou fora dele. Nós sempre achamos que vamos viver muito, que vamos superar tudo, mas nem sempre. E por isso, quando Jesus afirmou, não se pode servir a dois senhores, ele não se referia simplesmente aos que mandavam na matéria e a Deus. Ele se referia aos valores que nós precisamos ter e, às vezes, buscamos aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas nós estamos interessados em encontrar aquelas lutas que não são para nós, mas nós vamos em busca delas para criar maior dificuldade para os nossos destinos. Quando nos aproximamos de doutrina espírita, que é esse corpo de leis extraordinário, codificado por Kardec, nós nos lembramos de que as forças que existem lutam dentro de nós. Por mais que nós digamos que está lá fora, a dificuldade está dentro do nosso coração. É o velho bem, o velho mal, sempre buscando nos atrair. E sabemos que precisamos, desta vez, nesta vida atual, ter uma decisão. Porque de vidas loucas todos nós tivemos aos montes. E é interessante, uma vez, um rapaz disse para o Chico, Chico, eu estou tão triste. E o Chico, o que aconteceu, meu filho? Imagine que meu filhinho nasceu e um médium disse que ele foi um sapateiro em outra encarnação, Chico. Um sapateiro, daqueles bem humildes. E o Chico riu e disse, que bom, meu filho, graças a Deus nasceu um sapateiro. Porque todo mundo que chegava lá no Chico, eu sei que eu fui marquês, eu sei que eu fui rei, eu sei que eu fui rainha, não aparecia um humilde que tinha sido um sapateiro, um pedreiro, e finalmente o Chico ficou sabendo que o filho do rapaz tinha sido um sapateiro. Nós somos o passado em forma de presente, inegavelmente. Muitas das nossas dificuldades emocionais, afetivas, vêm do nosso passado. E há, infelizmente, coisas que nós alimentamos nessa vida mesma. Por isso, os amigos espirituais nos dizem, quando os médicos orarem, estarão intuídos para beneficiar aquele que está à frente na consulta, porque praticamente todas as enfermidades estão relacionadas com a nossa emoção. Começam antes dentro de nós, para depois se corporificarem. E não duvidemos, há médicos extraordinários e há médicos que estão longe de entender o seu papel. E, por isso, às vezes, nós encontramos médicos, por exemplo, que não conseguem atinar com um diagnóstico para nós. Uma amiga me contava que ela mora em Brasília, ela foi a uma consulta com um especialista, R$ 1.000 a consulta. Eu me lembro que eu falei para ela, ainda bem que você tem dinheiro. R$ 1.000? R$ 1.000, Maíse. E, claro, a parede do consultório do homem era de veludo. Mas, 20 minutos depois de eu estar à frente dele, ele não tinha levantado o olhar para me olhar. E eu, para chocá-lo, disse, o senhor já reparou que eu uso óculos? E o homem teve um choque, porque ele não tinha olhado para ela. Ela estava sentada na frente dele, buscando uma saída para a dificuldade dela, e ele não sabia que ela usava óculos, porque ele não tinha olhado para ela. E ela morta de arrependimento dos R$ 1.000. Com razão, dá para fazer um senhor mercado. Porque a verdade é que, às vezes, não nos conscientizamos da importância da tarefa que temos. E um dia haverá no mundo em que aquele que é responsável pela limpeza de uma rua saberá que está palmo a palmo com o médico, com o cientista, porque o trabalho de cada pessoa, da dona de casa,
de todos aqueles que anonimamente levam a vida em frente, é importante. E nós espíritas, estamos esquecidos de tanta coisa. De chegarmos à casa espírita e dizer, como eu posso ajudar? Mas de levar a casa espírita dentro de nós para estar lá fora. Porque aqui, entre as paredes protegidas do centro, todos nós somos bons. Mas lá fora, no dia a dia, é que as coisas precisam realmente acontecer. Eu tive um vizinho que, na época, eu tinha uma cachorra, eu entrava no elevador e eu dizia, bom dia. Ele com uma cara horrorosa. Ele não me olhava, ele me lançava aquela energia difícil. E ele tinha um filho, adolescente, o rapaz teve problemas, ele foi à comunhão. Para a falta de sorte dele, ele caiu na noite em que eu estava dando orientação. E ele entrou com o menino, contou toda a situação do filho, e eu pensei comigo na minha ilusão, quando eu estava voltando para casa. Meu Deus, obrigada. Porque ele viu que eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa que trabalha na casa espírita. Amanhã, quando eu entrar no elevador, ele vai me tratar diferente. No dia seguinte, eu entrei com a minha cachorra, isso já tem mais de 20 anos, e ele olhou para mim e disse, eu sei quem a senhora é. Por isso que a senhora tem essa cara de manhã cedo, de quem saiu do corpo. Vocês espíritas não são normais. Gente, juro, eu pensei, meu Deus, e pensar que esse homem está com um filho com um problema tão sério, foi orientado, infelizmente, por mim, e está me acusando de ser maluca. E eu, tranquilamente, disse a ele, o senhor sabe, a minha avó já era espírita na década de 20, quando a polícia fechava a casa espírita com madeira e prego. E os psicógrafos tinham que ir na delegacia, e o delegado dizia assim, quem é esse Eurípides de Bassanufo aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes? Que receita é essa desse Dias da Cruz? Ali, para ser espírita, não era mole, não. Hoje é uma tranquilidade. Às vezes eu vou numa reunião social e as pessoas começam a se catucar. Aí eu estou sentadinha, a pessoa vem, você não é espírita? Sou. Aí deixa eu te contar um sonho. Aí a festa acabou. Porque forma aquela filinha de gente querendo contar que viu o avô no banheiro, que tem uma cadeira onde ninguém pode sentar porque o sobrinho sentava e morreu. É cada história de arrepiar. Principalmente porque são histórias de quem não estuda doutrina espírita. Precisamos estudar doutrina espírita. A cada 2 anos, eu vou citar meu exemplo, eu releio a obra de André Luiz através do Chico. Memórias do Suicida também, que é um clássico do mundo espiritual. Um livro extraordinário. E, quando eu conto as histórias, as pessoas dizem, de onde você tirou essa história? Aí eu digo, de Céu e Inferno, de Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Nosso Lar é o mais conhecido, por causa do filme. Mas os outros, a pessoa, nossa, eu li, mas eu não me lembro. Mentira, não leu. Porque se lesse, tinha que reler, e reler, e reler, até nós percebemos que ali está um mapa do mundo espiritual. Por isso, quando em 41 surge o Nosso Lar, os espíritas ficaram enlouquecidos, porque ainda queriam ter a ideia de céu, purgatório e inferno. Era tão confortável imaginar que, saindo do corpo, as luzes viriam nos buscar e nós não tínhamos mais nada para fazer. E foi isso que deixou o pessoal alterado. Tem gente até hoje que questiona a obra de André Luiz, porque ali está a realidade. Aquilo que nós vamos encontrar, aquilo que nós deixamos
para vir à Terra e vamos voltar para, novamente, estar em contato com essas forças. E aí nós temos que começar a pensar. Por exemplo, quais as forças às quais eu me atrelo? Por que eu me desencorajo? Que forças são essas que me atingem para me desanimar, para me deixar melancólica? E quantos suicídios, meu Deus, que existem. Ano passado, na Paraíba, a primeira senhora que veio falar comigo me abraçou e disse: Maíse, eu vim te agradecer porque há 4 meses eu acompanho as suas palestras. Ai, que lindo! E aí ela disse: sabe como foi que eu descobri você? Eu fui ao mercadinho em frente à minha casa. E quando eu voltei, o meu único filho tinha se enforcado no lustre da sala. Isso e mais histórias que eu passaria a noite contando a vocês. Os jovens estão desistindo de viver, porque estão assediados por influências que querem dominá-los e acabam por dominá-los. Mas para muitos pais é tão conveniente que o filho fique no quarto. E ele diz aos amigos: meu filho fica ótimo, porque ele fica na internet o tempo todo. Mas nós não sabemos as influências que ele está procurando. Lá em Brasília, um menino de 9 anos, o pai disse: eu vou lanchar com a sua mãe. Você quer alguma coisa? Quer ir conosco? Não, pai. Traz um sanduíche para mim. Ele fez questão de escolher o recheio do sanduíche. Quando o pai voltou, ele havia cortado os fios do varal de roupas e tirado a própria vida. Com 9 anos. Então, nem adianta dizer: já tinha 16, já tinha 17. Meninos de 9, de 11 estão indo embora. E nós estamos dando que exemplo? Nós estamos convidando o nosso filho a uma campanha Alta de Souza. Nós estamos dizendo para o nosso filho: olha, hoje tem uma reunião lá no centro que é distribuir para as pessoas que precisam alguma ajuda. Vem comigo. Eu não chamo não, porque ele vai ficar chateado, ele não gosta dessas coisas. Mas as almas que vêm do espaço para progredir em nossos braços não podem ter muitos senhores dentro da sua emoção. Precisam ter um Senhor só, que é Jesus, sempre a nos dizer que precisamos amar e servir. Emmanuel dizia: acima de qualquer coisa, é preciso ser digno, reto, nobre. E hoje, quando você fala sobre isso, as pessoas logo dão desculpas, dizendo que a vida está muito difícil. Seu Eurípides Bassanufo, certa feita, foi avisado por Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha desencarnado em 1900, que embaixo da árvore, perto da casa dele, tinham 2 pistoleiros programados para matá-lo. E ele foi chamado para fazer um parto. Seu Eurípides era tiro e queda para fazer parto. Bastava bater na janela dele, ele ia. Ele pegou a sua pequena maleta e disse: doutor Bezerra, como é que eu faço? Eu vou ter que passar por eles. Vai andando, meu filho, vai andando que eu vou te inspirar. Ele começou a andar. A árvore chegando, ele já estava vendo os pistoleiros. E nada. Quando ele já estava quase em cima dos pistoleiros, doutor Bezerra o incentiva a tirar o chapéu. E seu Eurípides, sem saber como, disse: boa noite, senhores. E os pistoleiros: boa noite, seu Eurípides. E ele passou, e os pistoleiros saíram correndo, chorando, sem saber por quê que estavam chorando e correndo. Porque as pessoas que dedicam a sua vida ao bem, no último instante da sua luta, da sua tristeza, do seu sonho desfeito, surge a solução.
sempre surge a solução. Eu sou uma devedora de seu Eurípides de Barçanufo por vários motivos. Mas, quando eu tinha 18 anos, eu já fazia palestra há 2 anos, as pessoas elogiavam, né? Nossa, essa menina com 18 anos já faz palestra. Chegavam para os meus pais e diziam, nossa, a sua filha deve ser muito endividada, porque ela já faz palestra com 18 anos. E eu me lembro que o doutor Bezerra disse nessa época que não era só a dívida, não. Existia um merecimento de um estudo feito no mundo espiritual para poder usar a palavra. Mas, seu Eurípides, claro, eu com 18 anos, ele preocupado, disse para mim, minha filha, eu queria lembrar a você uma coisa. A vaidade é um chicote invisível que vai lanhando e tirando as forças de quem se deixa levar por ela. Gente, eu era gorda, eu era feia, eu ia ser vaidosa. Mas ele, sabedor, que podia acontecer de eu ficar me achando muita coisa, me lembrou que a vaidade era um chicote invisível. E é mesmo, porque ao longo de 53 anos de trabalho, eu já vi oradores extraordinários desaparecerem. Porque começaram a acreditar que eles eram insubstituíveis, que eles eram maravilhosos, que sem eles a doutrina espírita não ia para lugar nenhum. E nós não podemos pensar assim. O trabalho é insubstituível para nós. Ali está o nosso local ideal de aprender. É onde ninguém quiser fazer o trabalho, vamos nós fazer esse trabalho. E, geralmente, infelizmente, a maioria das pessoas chega à casa espírita depois de um grande drama, depois de uma grande dificuldade. Paulo de Tarso sabia tanto disso que, uma vez, escrevendo a Timóteo, o seu filho do coração, sabendo que Timóteo queria viajar para encontrá-lo, e a viagem era longa, diz na carta, Timóteo, procura vir antes do inverno. Porque, é claro, naquela época, quando o inverno aparecia, ninguém ia para lugar nenhum. E é claro também que Paulo não estava falando do inverno material, climático, mas lembrando a Timóteo que, enquanto ele fosse jovem, ele devia aproveitar para estar com Paulo. Porque Paulo sabia que o tempo dele ia chegar. E por que é que nós esperamos o inverno das nossas lutas, das nossas solidões, para chegar ao trabalho da doutrina? Que antes do inverno nós possamos nos aclimatar ao bem. Perguntar como nós podemos ser úteis. O que nós podemos fazer que ainda ninguém fez, porque falta oportunidade. Porque a pessoa tem o dia ocupado, e se nós não temos, por que não vamos nós nos colocar? Nós que afirmamos saber que somos imortais, que sairemos da morte muitas vezes, da vida nunca sairemos. Então, há muito a fazer. Só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. E nós estamos correndo, com certeza, para que não haja mais prejuízo para nós do que já aconteceu em vidas que se foram. Antigamente, quando eu era garota, as pessoas chegavam na casa espírita e diziam assim, eu não tenho namorado, eu tenho certeza que é alguém de outra vida que não deixa eu ter namorado. Ou então chegava e dizia, eu quero saber o que eu fui em outra vida. E a pessoa ficava contrariada se ela não ficava sabendo. E eu me recordo bem de que André Luiz dizia, através do Chico, nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. E é verdade. Se nós somos o que somos hoje, imagine o que nós éramos em vidas que se foram. Mais egoísmo, mais orgulho, mais vaidade, mais preconceito, mais intolerância. E eu confesso a vocês que eu também caí nessa, porque eu sempre achei que, a essa altura, eu não estaria fazendo nem prece em casa espírita.
porque um monte de gente jovem teria chegado para falar no meu lugar. Mas a coisa continua difícil, principalmente para as mulheres oradoras. Quase não há mulheres que usam a palavra. O que nós mulheres estamos fazendo, meu Deus do céu? Estamos fazendo esses homens acreditarem que eles mandam no mundo? Pelo amor de Deus, nós precisamos tirar essa ilusão deles. E aí sim o mundo vai melhorar. Porque eu garanto a vocês que se as mulheres tivessem o poder nos povos, não haveria guerras. Porque a mulher é sempre mãe, e ela não admitiria ver um filho dela caminhando para a guerra, para a morte. Os homens acham lindo, mas nós, mulheres, sabemos o preço que se paga em várias vidas, pelas vidas que foram tiradas. E ainda assim somos tímidos, somos tímidas, no caso, achando que não somos suficientemente inteligentes para assumir determinadas coisas. Meus amigos, as forças do bem sempre nos conhecem. As que não são do bem também nos conhecem. E nos conhecem de outros tempos. E elas vêm saber quanto nós já temos de amor dentro de nós. Uma vez, Chico Xavier estava vivendo um drama muito grande, uma dor muito grande. E ele sentou-se e começou a fazer uma oração. E ele pediu tanto para ser ajudado, porque ele estava precisando. Nisso aparece na frente dele, no meio do quarto, um espírito da sombra, para não dizer das trevas, e disse, com voz de filme de terror: "Você me chamou, Chico Xavier?" Ele olhou aquele ser e escutou Emmanuel dizer no ouvido dele: "Não diga que você não chamou por ele." E aí ele disse: "Chamei, sim, senhor. E o que você quer comigo?" "Eu queria pedir que, com as forças nas quais o senhor acredita, juntando com as forças nas quais eu acredito, a gente fizesse uma prece para eu pedir o que eu estou precisando. E o senhor também." Ele, a alma sofredora, enraivecida, disse: Chico Xavier, já tinham me dito que com você era muito difícil." E desapareceu. Porque, na verdade, inspirado por Emmanuel, Chico fez ver que queria que a energia dele com a do Chico se juntassem. Essa é que é a verdade. Todo dia o Chico sentava na beirada da cama e dizia: "Senhor, só mais esse dia. Senhor, só mais esse dia." Era a prece que ele fazia quando acordava. E ele viveu 92 anos. Quando ele morreu, o médico dele disse: "É inexplicável que ele tenha vivido 92 anos, porque ele já devia ter morrido há mais de 20. Mas a vida desse homem era tão extraordinária. E não vai aparecer outro Chico Xavier, não. Quando ele desencarnou, era um tal de agora fulano é Chico, Beltrano é Chico." Aonde, gente? De jeito nenhum. O Chico não volta nunca mais, para completar, para começar. Esse vai ficar realmente embaixo de uma mangueira. E eu já sei, andei sabendo, que ele não está embaixo de mangueira nenhuma. Continua trabalhando. Mas tantas pessoas passaram, porque a tarefa parecia tão longa, porque apareciam tantos senhores para dominar o destino e a energia daquela pessoa que ela acabava se perdendo. Ao longo de 55 anos, eu conheci oradores extraordinários, mas que desapareceram porque acreditaram que eram insubstituíveis. Nenhum de nós é insubstituível. Amanhã, a vida nos tomará pela mão, nos levará para novos destinos, mas permaneceremos no coração das pessoas, se tivermos sabido colocar no coração dessas pessoas todo o carinho, todo o amor possível. Pensemos sobre isso.
Pensemos em tudo que nós poderíamos ter feito até hoje e não fizemos. Pensemos que nós temos que ter condições, equilíbrio, para continuarmos espíritas. Eu comentava com minha amiga aqui, que meu amigo Raul Teixeira costuma me lembrar: doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a verdade é que a doutrina espírita nos fala de modificação interior, nos fala de transformação, de amar até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. E nós ainda não estamos fazendo isso, nem portas adentro da nossa alma, mas precisamos fazer. Agora ou nunca mais. Porque precisamos continuar seguindo, sempre na certeza de que tudo nos convida ao outro, a enxergar o outro. E, às vezes, o outro está dentro da nossa casa e nós não conseguimos enxergá-lo. Isso é muito importante. Comecemos portas adentro da nossa casa. Depois nós vamos olhar em volta. Depois nós vamos olhar a casa que o nosso coração escolheu. E vamos seguindo confiantes, porque amanhã a vida nos retornará tudo aquilo que nós tivermos doado a ela. Eu me recordo de que Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, quando fez 100 anos, ela morreu com 105, no dia de Natal. Quando ela fez 100 anos, fizeram uma missa para comemorar. Quando ela entrando na igreja, a repórter perguntou: Dona Canô, nos diga, como chegar aos 100 anos assim como a senhora chegou? Ela deu uma risada e disse: ah, minha filha, eu só fiz uma coisa. Tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. Que simplicidade, que sabedoria, meu Deus. Um dia nós não vamos mais precisar de religião nenhuma, porque o que vai contar é o bem que nós tivermos feito. E não há mais nada que não seja isso. O bem vai falar de nós em toda parte. As pessoas, ao nos recordar, vão citar uma ou outra coisa feliz que nós deixamos no coração delas. E assim, com certeza, será. Meus amigos, eu vou pedir licença para sentar um minuto, porque as minhas pernas ainda estão com uma dificuldade. Pronto. Ai, que maravilha. Feliz quem inventou a cadeira. Na verdade, está fazendo 3 anos, nesse mês de setembro, que eu... Obrigada, querida. Eu entrei no hospital com uma infecção urinária, mas peguei uma bactéria chamada KPC. Ela mata 98% das pessoas. Eu fiquei nos 2% que não morreu. E, na verdade, eu fiquei paralisada do pescoço para baixo. Morei 7 meses com a minha irmã, com a minha filha e meu genro, e tive que voltar a andar depois de 2 anos de bengala, e hoje já consigo viajar a todos os lugares e respeito as minhas dificuldades para superá-las. Quando eu vi aquela escada lá fora, eu lembrei do Kung Fu Panda. Eu e ele temos uma ligação tremenda, porque no Kung Fu Panda 2, ele chega no templo, olha para o alto e diz: minha inimiga, a escada. Mas, por incrível que pareça, a escada de vocês, eu subi bem. Aí eu falei: gente, vai dar alguma coisa. Não, eu subi bem. E as meninas são tão generosas que todas queriam ficar atrás de mim. Eu falei: não, vão na frente, porque se eu cair, eu mato uma. A verdade, meus amigos, é que fiquei sabendo há pouco tempo por um amigo médico, que depois se descobriu, e o hospital fingiu que não sabia, que eu peguei o KPC usando aquela bolsinha de fazer xixi. O cânulo dela estava contaminado pelo KPC. E ele me contou, esse amigo médico, que tanta gente pegou este KPC que a fábrica, a cada 10 dias agora, é obrigada a trocar tudo.
de cada paciente que está internado. Eu perdi 70% da minha audição. Eu só escuto 30% aqui, 30% aqui. E aí, quando você vai comprar um aparelho, para não ficar completamente surda, o responsável diz, 35 mil. Aí eu falei para minha única filha, Mariana, me leva para o hospital, que com certeza eu estou infartando. 35 mil. E foi muito interessante, porque minha filha tem 41 anos, é psicóloga clínica, conhece a mente e o coração das pessoas, começou a dizer para ele, o quê? O senhor vai cobrar da minha mãe 35 mil por um aparelho para ela voltar a escutar? Eu sei que ficou por 10. Porque você tem que chorar. Mas aí você percebe que é por isso que o Brasil, infelizmente, é um país com tantos surdos, com tantas pessoas sem dente, nenhum na boca, porque tudo é caríssimo. Ah, o SUS é maravilhoso. É verdade. Mas é complicado você esperar um exame do SUS, porque demora. Então, você tem que correr, porque é óbvio que você está correndo para melhorar o seu estado de vida. E aí, em todos os lugares do Brasil onde eu ia, Maíse, conta o que aconteceu com você. Eu não aguentei mais. Eu e a minha filha nos juntamos e escrevemos um livro, Aquele Tempo Entre Nós, em que nós contamos tudo o que se passou entre nós duas. Porque você imagina sua filha única querendo que você pare de respirar, né? Porque ela se fez. Ela quis mandar em mim e mandou. Porque eu dependia. Eu estava morando na casa dela. Meu genro maravilhoso. Minha filha maravilhosa, mas filha única. Né? Não queria que eu morresse nem na próxima encarnação. Então, cada capítulo começa com ela e termina comigo. O outro começa comigo e termina com ela. Até tem uma playlist das músicas que nós escutávamos para nos distrair. My Way, de Frank Sinatra, é uma delas. My Way devia ser um hino nacional, porque ali está, quando Frank Sinatra diz, eu fiz tudo do meu jeito. E olha, cá entre nós, meninos, foram 7 meses de cadeira de roda, de fralda, de cuidadora, de exercício de manhã, de tarde, de noite, escutando os médicos dizerem sua mãe nunca mais vai levantar da cama. E aí, minha filha dizia, o senhor não conhece minha mãe. Ela vai voltar a fazer palestra. Aí o médico ficava com aquela coisa, e o interessante é que o livro ficou alegre. Não ficou um livro triste, mas o que eu estou puxando esse assunto, cá entre nós, não tem livro para vender hoje aqui. Se você quiser, é www.aqueletempoentrenós.com.br. A própria Mariana embala o livro e manda para sua casa. Mas o que eu quero contar é que, pelo Instagram, as pessoas começaram a contar as suas histórias. Maíse, eu sou espírita. Mariana, a minha filha também se chama Mariana, mas ela não fala comigo. Mariana, minha filha, abro parênteses, ela não é espírita, ela não tem religião. A religião dela é a psicologia. Ela atende das 8h30 da manhã às 10 da noite, todo dia. E tem paixão pelo que faz. A segunda mensagem dizia, Mariana, eu estou lendo o livro de vocês para minha mãe demente. E ela entende tudo. Porque eu e ela estamos passando pelo que vocês contam no livro. Cazuza dizia, filho único é a perfeição absoluta. Mas filho único não é mole de aguentar. Quando você tem dificuldades, e eu tenho um problema mais grave, eu sou completamente assintomática, eu não sinto nada nunca. E aí, quando você cai dura, você cai dura.
porque você não sente nada. E isso é um risco. Feliz de você se você sente dor de cabeça, dor no ombro, né? Porque é um sintoma de alguma coisa, você tem que correr atrás. Mas quem não sente nada é muito complicado. Então, meus amigos, eu estou falando tudo isso só para dizer uma coisa. A única coisa que não muda em nossa vida é a fé que nós temos. É aquilo em que nós acreditamos. É todo mundo dizer que vai dar errado e essa chama que não morre dentro de nós dizer, vai dar certo. No último instante, ouvi isso de seu Eurípides de Bassanufo, que me disse certa feita, no último minuto, sempre surge a solução. Às vezes, renúncia, porque aquilo que nós queremos não virá para nós. Às vezes, uma revelação. O outro, a situação, também precisava da nossa paciência para deslindar-se. Não importa o que nos aconteça, quem vai falar de nós no mundo espiritual é a forma como nós reagimos ao que nos aconteceu. Quanta gente que nos torna infelizes e nós continuamos ao lado da pessoa, achando que temos que ficar ao lado dela. Olha, minha avó contava que na época dela, espírita, e ela morreu com 90 anos, ela viu muita coisa. As mulheres chegavam machucadas na casa espírita. E na hora que os orientadores iam conversar, a pessoa dizia, não se preocupe, eu sei que meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Apanhando. Sabe? Como que nós chegamos a 2025 sendo preconceituosos com o outro, sendo intolerantes com o outro? Será que nós não aprendemos nada, meu Deus? Será que a Terra não avança, não evolui? Quando Chico Xavier esteve conosco em Brasília, em 1976, ele pediu para ver Brasília do alto. E foi levado até o alto. Quando ele olhou Brasília, lá de cima, ele disse, essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. As pessoas vieram para cá achando que voltariam para suas terras, mas nunca mais voltaram. E o meu pai era um caso típico. E ele disse, um dia, quando os seres de outros planetas que nos acompanham desde a Idade da Pedra se comunicarem com os governadores dos países aqui na Terra, este encontro será em Brasília. Eu logo vi que tanto ele como eu e todo mundo que estava ali já não estaria mais encarnado. Da turma que estava ali, eu acho que sou a única que ainda está na Terra. Já foi todo mundo. Mas que extraordinário será quando esses seres que nos acompanham há tanto tempo vierem nos dizer que Jesus também falou para eles. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu me vou para vos preparar o lugar. Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Quando o cego de Jericó chega a ele, cego, completamente cego, Jesus sabiamente pergunta, que queres que eu te faça? Isso é conhecer a alma humana como ninguém. Porque ele podia ser cego, mas querer outra coisa. Senhor, que eu veja. Ele não disse, Senhor, que eu enxergue. Ele disse, Senhor, que eu veja. Ver é mais do que enxergar. Pois eu quero. E cura o cego de Jericó. Meu Deus, e nós... Vou abrir um parêntese. Os espíritos amigos dizem que muitos de nós, espíritas de hoje, estávamos na época do Cristo ouvindo da sua boca o sermão da montanha. Essa epopeia de luz. E, com certeza, não fizemos nada, porque, senão, não estávamos aqui até hoje. Já teríamos avançado mais. Por isso, um só Senhor, aquele que comanda as nossas emoções e nos ensina a ser felizes fazendo
os outros felizes. Vamos repensar o que a doutrina espírita está nos auxiliando a ser e a fazer. Se não há nada, vamos procurar outra coisa, porque nós precisamos avançar. Avançar no coração, na beleza de nossa alma, no abraço fraterno, no sorriso, mesmo quando temos enormes dificuldades para sorrir. Não nos esqueçamos de que todos os dias são dias de amar, são dias de lutar para sermos cada vez melhores. Um rapaz que trabalhava no Instituto Médico Legal, em Uberaba, disse: Chico, eu já abri não sei quantos corpos, nunca encontrei essa alma de que você fala. E o Chico, sorridente, disse: meu filho, mas você está procurando o passarinho quando ele já saiu da gaiola? Um dia, alguém nos dirá, quando for o nosso último minuto na Terra: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. A Alta de Souza, poetisa do Rio Grande do Norte, a primeira vez que psicografou uma quadrinha através do Chico, chorava tanto que o Chico disse: eu não sabia se era eu que chorava ou ela que chorava usando meus olhos. E ela tem uma quadrinha que eu adoro, é a minha favorita. Ela diz: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, mas esperar servindo, esperar amando, esperar dizendo: olha, hoje eu não estou bem, eu converso com você amanhã. Hoje você me pegou num momento difícil, mas eu tenho certeza que daqui a umas horas eu vou poder ajudar você como você merece ser ajudado. Mas não batamos a porta no rosto da pessoa que nos procura, porque o dia de amanhã vem perto. As pessoas contavam coisas horrorosas para o Chico. E Emmanuel dizia para ele: o dia de amanhã vem perto. Sabedor de que a pessoa sairia dali e ia buscar, com certeza, o seu próprio destino. Um rapaz chegou até o Chico carregando a filha, cega, surda, muda, paralítica. Chico, eu estou indo para São Paulo para buscar socorro para minha filha. Ela só tem 7 anos, tem todas essas dificuldades. E o Chico abraçou os dois. Vai com Deus, meu filho. Siga o seu destino, sua filha é tão querida, porque tem você como pai. O rapaz se afastou. E Emmanuel diz a Chico: ele era um menestrel no século XIII e andava pelos castelos, fazendo com que as moças se enamorassem. A cada uma delas, enquanto ele cantava, prometia casamento. Houve uma que acreditou. E ficou esperando que ele voltasse. E ele não voltou. Ela então se lança de um abismo, inconformada com a ausência do rapaz que ela amava. Ali, na década de 1970, estava o menestrel de ontem, hoje pai amoroso, carregando nos braços a filha que tinha sido suicida no século XIII. Agora os dois se reencontraram para seguirem juntos, resgatando seus débitos para serem um dia felizes. Primeiro, sejamos bons. Frase de Dr. Bezerra de Menezes. De Dr. Bezerra de Menezes. Desculpe, seu Eurípides. Frase de Eurípides Bassanufo. Primeiro, sejamos bons. Depois, nós seremos felizes. No livro Instruções Psicofônicas, da década de 50, em que Chico não psicografava, os espíritos falavam através dele. Isso durou 3 anos, até que Emmanuel acabou com a confusão. Disse logo: chega, porque a mensagem deve ser, através do médium, é pelo lápis. Olha a disciplina. Mas o livro ficou maravilhoso, porque
Arnaldo Rocha, já está no mundo espiritual também, juntou as mensagens e o livro chama-se Instruções Psicofônicas. Há uma mensagem de seu Eurípides Bassanufo ali, maravilhosa, em que ele nos fala da beleza de sabermos que servimos a Jesus, que somos os representantes dele na Terra, porque o nosso coração escolheu isso. E no finalzinho da mensagem, ele diz: hoje, nesta vida, é preciso ser mais do que pó. Eu já li essa mensagem milhares de vezes, porque cada vez que eu penso que nós já fomos só pó, nós percebemos a necessidade de nos iluminarmos. Porque pó nós já fomos e seremos sempre, mas é preciso que haja luz, que possamos passar a luz. Eu vou ser cremada, e minha filha perguntou: mãe, o que eu faço com as suas cinzas? Eu falei para ela: liga o reverso do aspirador de pó e está tudo resolvido. Porque eu tenho certeza que eu vou estar tão longe que eu não vou querer saber o que foi feito das minhas cinzas. Às vezes o meu corpo me dá dificuldades, eu já digo logo: corpinho, se prepare, você vai virar pó. Mas ele não se deixa bater. Façamos isso, meus amigos. Quando alguém nos pedir a túnica, vamos ceder a capa. Quando alguém nos disser: caminha comigo 1000 passos, vamos caminhar mais 1000. Nos arrependeremos de qualquer coisa, mas nunca do momento de silêncio na hora certa, do olhar que enxergou o outro que precisava de você. E quando a pandemia começou, eu me lembro que eu pensei: meu Deus, agora a humanidade vai evoluir. Meu Deus, foi o maior engano da minha existência. Nem com meus namorados eu me enganei tanto. Porque, gente, quando a pandemia acabou, um vizinho não olhava para o outro. As pessoas não se olhavam dentro da própria casa. Tem gente que brigou naquela época que até hoje está brigado. O que é isso, meu Deus do céu? Aí começam as loucuras, né? As pessoas aparecem na internet dizendo: como nós não aprendemos nada com a pandemia, Deus vai mandar coisa pior. Eu tenho vontade de morrer quando as pessoas falam uma barbaridade dessas. Nós deveríamos, sim, desde sempre, ter aprendido a dor do outro, porque não será nossa amanhã. Então, vamos ajudá-lo agora, para que amanhã nós não precisemos passar pelas lutas que eles estão passando. E eu tenho certeza absoluta, meus amigos, que tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje, da próxima vez que nos encontrarmos. Em 2026, eu não venho ao Rio, mas em 2027 eu venho. Para comemorar 70 anos de vida, 55 anos de mediunidade e pegar o meu chapéu. Passar o meu chapéu para os outros. Tem tanta gente com carinha de orador aqui. E os homens também, não fiquem tímidos. Basta, meus amigos, dizer: Senhor, perguntaram uma vez para o Chico: Chico, quando você faz uma bobagem, porque tem gente que consegue perguntar isso para o Chico Xavier, como que você faz? Aí o Chico: não, quando eu cometo algum erro, eu não tenho dúvida. Eu acordo de manhã, olho para o céu e digo: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. Oh, meus amigos, que todos os dias, não importa o que aconteça, nós possamos dizer ao nosso coração: vamos nós juntos, mais uma vez. E eu tenho absoluta certeza de que um dia, seu Eurípides Bassanufo, no mundo espiritual, vai nos reconhecer como trabalhadores da casa que levava o seu nome. E vai nos perguntar o que foi que nós fizemos. E parece tão longe esse dia, mas pode não estar tão longe. Parece que nunca vai acontecer, e vai acontecer. Por isso que nesta hora nós possamos dizer
olhando nos olhos dos nossos protetores. Eu fiz do meu jeito, mas sem nunca esquecer que Jesus era o amigo incondicional de todos os meus instantes. Que Ele nos guarde, que nos abençoe. Agradeço demais a vocês a paciência com que me ouviram. E no final, o que realmente vai importar? Não será o que tivemos, nem o que mostramos para o mundo. Será quem nós fomos quando ninguém via. Será o quanto conseguimos amar, mesmo com dor. Será o quanto permitimos que Jesus fosse, de fato, o único Senhor da nossa alma. Maíse Braga encerra sua fala com um alerta sereno, mas poderoso. Não espere o inverno da alma para buscar a luz. Porque pode ser tarde. Porque parece longe, mas o fim pode estar muito mais perto do que imaginamos. Cada escolha de hoje constrói nosso amanhã, encarnado ou desencarnado. E um dia, no mundo espiritual, alguém vai te perguntar: o que você fez com os corações que passaram pela sua vida? Essa será a verdadeira contabilidade da alma. Por isso, guarda essa mensagem no íntimo. Primeiro, sejamos bons. Depois, seremos felizes. Que você possa sair desse vídeo com uma decisão no coração. Viver por um só Senhor. Seguir com Jesus. E espalhar luz onde hoje só há escuridão. Compartilhe essa reflexão com alguém que você ama. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se essa mensagem te tocou, se inscreve e siga com a gente nessa jornada.